Vamos conversar com o Dr. Igor Andrade, que agora sempre está conosco aqui, terapeuta, psicanalista e, claro, tem muitas dicas, né? Terapeuta clínico e psicanalistas para falar conosco hoje. E um assunto que eu achei interessante, Dr. Igor está falando aqui, né? O detox digital que a gente tem que fazer. E ontem na festa de Santo Antônio, lá no Rio do Meio, eu vi algo que até comentei com os amigos que estavam lá. Olha só que interessante, porque a maioria das operadoras não tem rede lá no Rio do Meio. É uma que outra, bem pouco e bem ruim. Para alegria de quem vai para uma festa, para conversar, se divertir, porque ontem, e sempre acontece lá no Rio do Meio, você não vê as pessoas sentadas numa mesa para comer ou para conversar com o telefone celular na mão. Lá todo mundo conversa, ninguém pega o celular, a não ser para filmar algo, né? Como filmaram do leilão, para postar depois, para postar mais tarde, mas não fica aquele negócio de ter que estar conferindo se tem alguém que está olhando o Instagram, o Facebook toda hora. Não tem. Todo mundo participa da festa como era antigamente. Isso não existia bom, né? Esse celular, né? Como faz bem, hein? Faz muito bem. É sobre este assunto, né? Esse detox de rede social, detox virtual, que nós vamos falar hoje com o Dr. Igor. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, bom dia aos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos lá, falar sobre essa temática que é tão importante. Eu fiz uma vez 7 semanas sem rede social. É lógico que a nossa profissão, como trabalhamos na comunicação, ela nos impede muitas vezes de ficarmos sem esse contato. Ele é muito difícil. Por quê? Porque hoje tudo é através de WhatsApp, tudo é através de rede social. E os contatos chegam através do nosso Instagram, inclusive, né? Tanto do Adilson, locutor Adilson, quanto o meu, que é o Caleb.Moreno, no Instagram. Mas me fez muito bem. E como isso é bom. Parece que a nossa mente ela fica limpa, ela desacelera. E isso está invadindo, né? Desde as dos pequenos, as crianças, quanto os mais velhos. E se torna um ciclo vicioso, doutor Igor. É preocupante. É preocupante. Na verdade, o motivo maior de trazer esse assunto à tona é porque ainda há tempo de salvar principalmente as nossas crianças. Você agora nesse momento, o Adilson, que é pai, que é avô também, Caleb, que futuramente deve ser pai também. Sim. E os ouvintes que são pais, amigos, tios, professores, esse é um alerta geral. E de quem é a responsabilidade? Porque agora não é mais raro receber no consultório situações em que eu tenho que iniciar um processo do que nós chamamos de detox digital. Agora, imagina que a gente chegaria numa situação como essa, mas sabem quando isso desenvolveu ou acelerou mais esse processo dessa carência, dessa necessidade das redes sociais, desse vício, dessa dependência? No pós-pandemia. Mas as pessoas estavam enclausuradas. Sim. Até ali elas conseguiam interagir mais, elas passavam a ficar muito tempo em casa e não tinham muita atração, não tinha muito o que se fazer. E os pais também têm uma responsabilidade, aliás, são os maiores responsáveis nessa condição, mas a gente percebe que não é mudando ou apenas disciplinando os filhos. O processo tem que vir mudando a si mesmo, porque seu filho não faz o que você manda, ele faz o que você faz. Então, nós começamos a notar que o mesmo padrão dos pais passou para os filhos. E nós temos hoje, por exemplo, eu enviei para você, Caleb, o desabafo de uma professora da rede pública, e falando que não consegue mais interagir. Se você quiser citar o depoimento dela... É da professora Tatiane, né? Exato. Posso fazer a citação, diz assim, né? Muitos alunos não conseguem se desconectar da internet e viver o mundo real. Aí tudo o que está ao redor deles é menos importante ou não é importante. E isso inclui os estudos. Eles não querem fazer nada que dê trabalho, nem mesmo pensar, raciocinar. Isso porque estão acostumados ao comodismo de ficar grudados no celular o tempo todo, vendo somente o que interessa a eles. O que eles não acham interessante é simplesmente bloqueado. Nem objetivo algum deles tem na vida, né? Não tem nem mais um objetivo na vida, que coisa. E perdem até mesmo um foco, né? Então, agora eu pergunto para vocês. Consegue imaginar as nossas crianças nesse exato momento com uma dependência química da droga como cocaína, heroína, maconha,
é difícil ver uma situação como essa nas crianças, correto? Sim. Pois é, nós estamos vivendo a mesma situação, a mesma dependência, eu posso chamar de escravidão digital. Porque a escravidão digital, a vida digital é boa. Olha o progresso que trouxe, olha os benefícios dela. Porém, o excesso delas também cega. E isso se torna escravidão. E se você der muita batata frita para uma criança, ela vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar, mas faz mal. Porém, então você só dá batata frita no final de semana ou num dia ou outro. Mas se você deixar da mesma forma as redes sociais na mão de uma criança, ela vai usar o tempo inteiro, porque é bom e porque é cômodo. E isso, pós-pandemia, nos trouxe. O cômodo é bom não fazer muita coisa. Você está no celular interagindo. É uma vida que não interage mais com as pessoas. Não é comum a gente ver crianças do nosso meio que não conversam mais e que você tenta interagir ou brincar, como o evento que você foi ontem, Adilson. Você vê essa cena, mas isso não acontece mais. E os colapsos emocionais já estão aqui. Não, e é interessante, desculpa interrompê-lo, mas um amigo que não vou citar o nome, mas aqui é Adilson, é um amigo meu e seu, e conhecido meu e seu, ele falou que a filha arrumou um amiguinho pela internet, e aí vieram conhecer aqui, a família veio conhecer de Criciúma, veio pra cá, e pela internet conversavam horas e horas e horas e horas. Quando se viram pessoalmente, não trocaram uma palavra. Por quê? Porque a relação ela é extremamente virtual. Eu ouvi de especialistas outra especificidade da palavra, esquizofrenia digital, que só fica focado naquilo. E aí, quando vem para o real, não consegue manifestar esse real. Exatamente. E sabe os problemas maiores? Obesidade, raquitismo, estresse, ansiedade, depressão em algumas situações que já é necessário pegar o meu paciente e encaminhar e fazer um trabalho junto com a psiquiatria, com um antidepressivo. Imagina só, isso não é comum de se ver, já é uma situação comum de se ver. Onde vamos parar desse jeito? Então, a professora Tatiane, quando fez o desabafo, ela conversou comigo e disse, a gente tenta na escola fazer alguma coisa, mas nós sozinhos não conseguimos. Os professores vão perceber que não é possível fazer tudo sozinhos. É necessário a conscientização de toda a sociedade, e principalmente dos pais, porque o pai, já ouviu aquele ditado, quem pariu Mateus que balance? Então, na verdade, há uma necessidade agora dos pais tomar as rédeas, porque o futuro das suas crianças depende disso. Eu estou falando de uma postura, de problemas na coluna, na infância. Eu estou falando da socialização. As redes sociais, elas são tão importantes e trazem tantos benefícios. E quer ver uma coisa legal? A gente vê as redes sociais hoje como o óculos que o Adilson está usando. Olha os benefícios que o Caleb está usando, que eu estou usando. Nos traz muitos benefícios, nos faz enxergar melhor, nos traz um mundo melhor, mais colorido, evita um acidente de carro. Mas o excesso das redes sociais também é uma enganação tão grande como esse óculos que eu estou usando, que na verdade parece que me faz enxergar bem, mas não tem lente. Se você colocar o dedo por aqui, é um óculos estético. Você percebe? Eu não tinha percebido. Nem eu tinha percebido. Ninguém. É exatamente isso que as redes sociais estão fazendo hoje, o excesso delas. Por isso a necessidade do tratamento com que se chama de detox digital. Por onde começa esse detox digital? Em casa? Identificando primeiro quando é necessário fazer esse detox. Por exemplo, se você acorda e já pega o seu celular e deixa eu dar uma olhadinha para ver como estão aqui as coisas, as redes sociais, então vai tomar café, o seu celular está próximo, vai ao banheiro, leva o celular, passa o dia inteiro e onde você vai o celular está ali, e sempre que você senta para assistir um programa ou para fazer uma leitura, o seu celular está do lado. Você vai dormir e tem que desligar o celular ali antes de fechar os olhos, então você já tem uma intoxicação, uma dependência, um vício das redes sociais. Então essa é a hora de iniciar o processo. E sim, começando por casa. Felizmente, não infelizmente, felizmente os pais são necessários ou obrigados a dar o melhor exemplo. E uma matéria, ela comprovou que os pais na nossa sociedade atual, eles estão dando durante o dia, fez um cálculo por dia, um mês,
em torno de 13 a 15 minutos de atenção para os seus filhos. Então, como uma criança, nós estamos passando aqui mais tempo do que os pais conseguem devotar para os seus filhos. Sim. E não é ter os seus filhos aqui ao seu lado, não é ter os seus filhos aqui no colo ou brincando, não, é interagir com eles. Os jogos hoje estão sendo descartados, os jogos de tabuleiro, os brinquedos, o baralho, o dominó, dama. Nós jogávamos muito em casa. Até a bola de futebol. Bola, é verdade. É o que eu digo, ontem passei de novo, num campo de futebol, no interior, que as traves estão lá apodrecendo, as redes estão caindo, e tu não vê mais aquela criançada jogando uma pelada que a gente via antigamente. Batendo canela? A gente não vê. O gramado tá perfeito. Exato, é. Porque não tem ninguém pisoteando, jogando uma bola. É incrível. A gente não via a hora de chegar em casa para poder jogar uma bola no fim de semana, ou depois da escola. E aí você lembra que na semana passada, isso é interessante porque uma mãe, ela falou pra mim, tá, então eu vou começar, doutora, a disciplinar. Você faz a sua parte aqui e eu faço a minha parte em casa, não é? A minha é dando rédeas curtas pro meu filho. Opa, não é bem assim. Você não pode simplesmente tirar uma coisa que já é boa para a criança, que está causando sequelas, já tem sequelas, mas você não pode tirar e não substituir. Ou seja, substitua uma coisa que é boa com outra coisa boa. Com o quê? Com um abraço, com uma boa conversa, com a música, com esses jogos de tabuleiro, por exemplo, interagindo com os filhos. Então, a única forma de fazer isso, a princípio, é interagir. Substituir uma coisa com a outra. Porque as pessoas passam muito tempo na TV porque não tem como socializar, porque não fazem mais essa socialização. Então, é necessário para os pais desenvolver técnicas de dar atenção e fazer com que essa atenção ela não seja apenas lendo, obrigando o estudo, não, estar ali presente. Fazer com que isso seja prazeroso. Percebe a importância agora dos pais nessa condição? No dia a dia, no consultório, nós recebemos as crianças nessa situação. Tratamos com terapias, é necessário exercícios físicos, boa leitura, a música, a diversão. No consultório é isso, depois de casa é justamente o pai, a mãe e a própria criança procurar um profissional, te procuram, doutor, para falar sobre isso, para juntos resolver esse problema? Sim, para uma orientação correta, requer também uma necessidade de reposição de minerais, porque as crianças nessa condição já têm problemas no fígado, problemas como obesidade, o estresse do retículo endoplasmático, que já é uma doença que pode agravar, inclusive, situações como tumores, como cânceres. Então, já há essa necessidade de um tratamento e depois a conscientização. Então, hoje, as crianças já estão com colesterol. Quando você ouviu dizer que uma criança teria problemas com taxas elevadas de colesterol? Exatamente. Com diabetes, por exemplo. Porque não tem mais atividade, né? Eu mandei um texto para Dilson, acho que foi na sexta-feira, e em parte dele diz assim: a rede social da nossa época eram os cadernos de perguntas e respostas que circulavam pela sala para contarmos sobre nós e também sabermos um pouco mais uns dos outros. Um questionário. É, o questionário, você lembra, Dilson? Exatamente. Íamos para a escola a pé, na saída adorávamos quando alguém fazia aniversário, era ovo, farinha e o que tinha pela frente. Fim de ano, não víamos a hora de acabarem as aulas, para que os colegas escrevessem nas nossas camisetas para guardarmos de recordação. A frase, peraí mãe, era para ficarmos mais tempo na rua e não no computador ou no celular, como hoje. Colecionávamos figurinhas, selos, papel de carta, cartão de orelhão, comíamos na rua mesmo, bebíamos água da torneira do vizinho, as moedas que ganhávamos do troco do mercado era guardada para comprar geladinho na tia da esquina, andávamos descalços e vivíamos no sol sem protetor. Não importava se nossos amigos eram negros, brancos, pardos, ricos, pobres, meninos ou meninas. Todo mundo brincava junto e como era bom. Era bem diferente mesmo, né? É verdade. Como a tecnologia, ela aproximou as pessoas de longe e afastou as pessoas de perto, inclusive a família. Então, simplesmente, você, doutor Igor, está dizendo aqui que é necessário que, ao invés, muitas vezes, também do papai e da mamãe terceirizar as atividades dos filhos, é participar das atividades com eles, né? E eu compreendo que esse não é um processo tão fácil, mas é necessário.
Então é necessário fazer uma análise, uma autoanálise primeiro e ver a sua vida em volta, porque nós temos a necessidade, a responsabilidade de suprir as necessidades físicas, materiais da nossa família, mas as necessidades emocionais, elas são fundamentais. Então, pense nesse momento, é um dia de cada vez. O que não foi feito até o dia de hoje, não pode mais mexer, é um assunto resolvido, já passou. Mas a partir de hoje é possível parar, se reconectar, fazer aquilo que nós fazíamos quando éramos crianças, ter tempo para pensar, ter tempo para brincar, para interagir, porque é um dia por vez. E eu costumo dizer que esse dia é uma bênção. O que já passou é passado. A gente não consegue prever o futuro, é um mistério. Mas quando você trabalha hoje a favor do bem-estar físico, mental e emocional, você vai colher isso. Isso é um fato, essa é uma comprovação científica. Para os que são religiosos, é uma comprovação bíblica. Então, plante hoje e colha amanhã. É fundamental parar um pouco, se reconectar, observar à sua volta o que é necessário fazer, as mudanças, e não se culpar e não pensar no que não foi feito lá atrás. É necessário, é importante fazer essa autoanálise para que o bem-estar, para que a vida entre as famílias, entre as pessoas, seja melhor. Porque com tudo isso nós estamos vendo situações seríssimas como a violência entre as pessoas, a agressividade. As pessoas estão intolerantes todos os dias. O mundo digital e o mundo atual tem feito isso. O que você acha que vai acontecer com as nossas crianças? A mesma coisa, aliás, numa condição que nós nunca experimentamos, ainda pior de tudo isso que nós estamos vendo, uma situação que o mundo ainda não experimentou. Então é necessário agora uma conscientização. Talvez as nossas palavras não consigam atingir nesse momento o mundo inteiro, mas começando hoje, por quem está ouvindo, começando hoje pela nossa realidade, pela nossa região, eu percebi que de vez em quando a nossa região, ou algumas regiões no Brasil, elas se tornam enfáticas porque ela conseguiu ser um destaque em alguma coisa. Então, de repente, esse destaque comece hoje aqui, pela Rádio Menina, por Santa Catarina. E esse destaque se torne hoje uma conscientização geral. A gente se cobra muito, acaba não fazendo nada. E nós estamos falando de uma dependência das pessoas que serão os futuros médicos que vão tratar de mim, de você, Adilson, de você, Caleb, de cada um dos nossos ouvintes, dos futuros professores. E quando esses professores também não interagirem mais, e quando isso não acontecer, vai ter por isso geração, que falta empatia muitas vezes até em determinadas profissões. A geração do celular depois, né? A geração da tecnologia, ok, é bom, mas em exagero, sentimento humano, em demasia, a gente sabe que tudo que é exageradamente utilizado. Que temática importante, doutor Igor. É sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Para quem quer contactá-lo, o Instagram, nós temos hoje a clínica Igor Andrade, a clínica de bem-estar. Eu atendo também em outras clínicas como o Prevent Médio, mas também pelo telefone, pelo WhatsApp 479-9933-7484, procurando nas redes sociais Igor com H, Igor Andrade, já vai encontrar mais informações também. Eu fico à disposição também para tirar dúvida para os ouvintes. Às vezes é uma questão de organizar as ideias. Então nós temos o consultório para os atendimentos, para a reposição, usamos todas as nossas armas na saúde a nosso favor, mas também fico à disposição nas redes sociais para ajudar, para orientar. Só para terminar, você tem palestrado muito, inclusive em escolas, em Sistema Único de Saúde, tem sido chamado para isso também, né? Sim, bastante, tanto nos postos de saúde como nas escolas. Está disponível, né, doutor? Sim, fico disponível também. Bacana. Obrigado, doutor Igor. Foi um grande prazer, para mim é uma alegria muito grande estar aqui trazendo essas informações, orientando a sociedade e estar aqui nessa companhia com vocês. Esse clima, essa energia é muito boa. Nós podemos fazer a diferença, então estamos começando por aqui. Fico à disposição sempre. Um forte abraço para todos. Ótima semana, doutor. Ótima semana para começar bem a semana aqui no Bote a Boca no Trombone. Doutor Igor Andrade, psicanalista e terapeuta clínico aqui no Bote a Boca no Trombone.